Bora lá, nação, para as últimas notícias do Flamengo, analisando nesse momento a preparação do Mengão para a partida contra o Bahia pela Copa do Brasil. Coloca nos comentários já aí o seu palpite, hein? Nessa quinta-feira o Mengão já entra em campo e tem mudanças na escalação. Vamos analisar nesse momento, mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sino das notificações, vou deixar os créditos ao canal do João Guilherme e ESPN Brasil, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Bahia, neste período, olha só, 71 jogos. Tá vendo? 71 jogos em um ano. 57% de aproveitamento. A média de gols marcados é de 1,6 gol por jogo. Gols sofridos 1,07. Desde 9 de setembro de 2023, o treinador fala sobre essa marca. Primeiro, super especial estar aqui num clube do tamanho do Bahia, para um treinador hoje no Brasil, né? Ficar um tempo como esse frente ao clube, eu acho que tem que se valorizar bastante. Eu acho que tem as coisas boas que nós temos de lembrança, como foi a permanência na Série A no ano passado, chegando num momento bem delicado, o clube ali na beira do rebaixamento, uma situação bem difícil de se reverter, e revertemos um jogo muito especial contra o Atlético Mineiro, né? Assim, a mudança de característica de jogo, como eu acho que é legal ver o Bahia jogar, e nós temos que melhorar, logicamente, porque além de ser vistoso, bonito, nós temos que tentar ter o máximo de resultados possível. Porque a relação com a torcida no estádio ela é fantástica, sabe? É uma atmosfera muito legal. Eu acho que esse é o prazer que você tem em trabalhar em clube grande, clube de massa, né? Um ano de Rogério Ceni, então, no comando do Bahia. Vamos já atualizar também Copa do Brasil? Sim, claro, porque o adversário do Bahia é, então, o Flamengo, que ontem apresentou também mais um reforço. Vive apresentando, hein? Pois é, um dia atrás do outro, é um reforço atrás do outro. E a entrevista ontem eu achei gostei da entrevista do Gonçalo Plata ontem. Gostou? Gostei, achei simpático e bastante consciente de onde está chegando, Pedro. Pois é, tudo bem? Mais uma vez um abraço para todos aí. O Plata chegou, tá até, enfim, se comunicando bem, né? Enfim, não fala obviamente o português de maneira clara, mas arriscou até pouquíssimas palavras ali, mas se fez entender muito bem esse jogador. Chega com contrato até 2029, agosto de 2029, foi apresentado com a camisa 45, já estava uma semana mais ou menos ali no Ninho do Urubu, realizando os treinamentos, então vai ser uma boa opção para o técnico Tite. O Flamengo pagou 3.800 mil euros para o Al-Sadd do Catar. Foi uma negociação complicada, difícil, arrastada, por 50% dos direitos do jogador. Tem alguns gatilhos aí que o Flamengo pode aumentar a sua fatia de acordo com, enfim, que o Plata apresentar com a camisa do Flamengo. Estava ali, enfim, tinha familiares no Ninho do Urubu, estava animado o Plata com a sua chegada e quis mostrar bastante simpatia com o Flamengo, né? Com a torcida rubro-negra, elogiou bastante a expectativa de jogar no Maracanã, quem sabe já no próximo domingo contra o Vasco, e falou sobre palavras que trocou com o técnico Tite e lembrou também que observou vídeos de um certo Vinícius Júnior, que está hoje brilhando no Real Madrid, mas começou no Flamengo, joga pelos lados também, enfim. Vamos ver o que falou o Gonzalo Plata, atacante equatoriano de 23 anos. Cuando hablé con él, la verdad es que un entrenador muy respetado, un privilegiado yo de poder jugar para él. Me ha hablado mucho, me ha dado mucha confianza también cuando llegué en el campo, me ha dado mucha más confianza, y a partir de ahí yo te puedo decir dónde me gustaría jugar a mí, pero la decisión la tiene él. Yo estoy a disposición del club y donde me pongan pues intentaré hacer lo mejor posible. He mirado mucho a Vinicius cuando estaba aquí, veo videos en YouTube de él que ha estado aquí, intentar ver lo que él hizo para ganarse a la torcida aquí, para poder hacerlo. He mirado las Libertadores que han jugado, que han salido campeones, y la verdad es que es increíble estar acá, entonces sé que me va a gustar mucho estar aquí. Tá, então o Plata, que, como eu disse, tentou fisgar bastante o coração da nação rubro-negra com palavras, mas o pessoal está esperando bola mesmo dentro de campo. O Flamengo está precisando.
Quinta-feira tem esse confronto importantíssimo com o Bahia no Maracanã. O Flamengo tem a vantagem, fez 1-0 no jogo de ida e a expectativa muito grande. O Arrascaeta e o Gabigol devem voltar para esse jogo. O De La Cruz talvez, mas tem esses reforços aí chegando para o técnico Tite muito em breve para dar uma encorpada nesse elenco que já foi tão castigado com lesões ao longo de 2024. Bruno, Mari. Mais um ponto então, mas é isso, né? O Flamengo tem os seus desfalques, mas também as suas soluções. Ele tem o... Como está a popularidade do Tite com a nação rubro-negra, João? Rapaz, a situação do Tite, ela é curiosa, né? Porque ele é indiscutivelmente um ídolo, um cara marcante na história do Corinthians, mas nesse momento ele não tem prestígio com a Fiel, né? E ele está sem prestígio com a nação rubro-negra também. A gente pode dizer isso aqui. O Cereto, ele desde que chegou, ele é visto com desconfiança. Pela forma dele jogar, também pelo fato de ter dirigido a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo e não ter tido sucesso. Então a torcida do Flamengo nunca o olhou e viu assim, pô, esse é o técnico ideal para o Flamengo. Agora, ele já teve bons momentos no Flamengo. O Flamengo do Tite, ele ainda não embalou completamente, mas se você analisar os números da temporada, os números não são ruins. Mas a crítica é em cima do desempenho. O rendimento do time do Flamengo realmente é muito ruim e está passando o seu pior momento da temporada. O Flamengo, você viu o jogo contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. O Corinthians venceu com todo o mérito, né, mas o Flamengo estava ali, né, os jogadores, não sei lá o que aconteceu, o Flamengo estava inteiramente destruído, cansado, espaçado, e isso tudo vem criando muita cobrança em cima do Tite. Então o Tite é outro também que eu não sei não, rapaz. Eu acho que o Tite ele pode ter o mesmo caminho do Gabigol ou não. O contrato dele termina no dia 31 de dezembro. A eleição para a presidência do Flamengo é no dia 9 de dezembro. Se o candidato do Landim vencer e o Tite conseguir conquistar algum título relevante no Flamengo, eu acredito que ele ainda tem a chance de permanecer no Flamengo. Agora, se ele não ganhar nada e o candidato do Landim não vencer, aí eu acho que ele também vai dar tchauzinho para o pessoal lá no Ninho do Urubu, viu, Cereto? Acho que ele vai embora, hein? E, na minha opinião, ele é o maior técnico da história do Corinthians, pelos títulos conquistados. Sim. Agora, a torcida corintiana está magoada com o Tite porque ele recusou o Corinthians nos últimos convites que recebeu. Né? E havia prometido que não dirigiria nenhum time, não comandaria nenhum time no ano passado. Disse, inclusive, em um podcast que poderíamos chamar ele de mentiroso se ele dirigisse um time, e ele acabou optando aceitando o convite do Flamengo. Então ele é muito criticado, inclusive a torcida não recebeu o Tite muito bem no último domingo. Ele ficou muito magoado, inclusive, com isso. Pedirem para respeitar a mãe dele, né? Que o que ele ouviu de filho da fruta é uma loucura. Foi. Mas já era esperado, né, Cereto? Já era. O futebol é assim que funciona, né? É assim que funciona. Mas amanhã agora, depois... realmente dá para entender a postura da torcida do Corinthians, porque o Tite, de fato, eu acho que é inegável isso, é o maior treinador da história do Corinthians, ganhou tudo no Corinthians, e da forma como aconteceu, né, o corintiano tinha uma esperança de que ele voltaria para dirigir o Timão, e ele preferiu não aceitar o convite, e logo depois ele aparece no Flamengo, então a galera ficou na bronca. Mas o certo é o seguinte, aqui no Rio de Janeiro, com a nação rubro-negra, ele não tem muito prestígio, não. Olha só, olha que situação, o Tite, ex-técnico do Corinthians e ex-técnico da seleção brasileira. E, afinal de contas, ele tem um timaço nas mãos, né? Técnico do Flamengo hoje tem o privilégio de ter jogadores de seleção de toda a América do Sul, né? Então, é um grande... se você não faz o time jogar bola, você vai ter a cobrança por isso, né, João? Esse é o maior ponto de crítica ao Tite aqui no Flamengo. As pessoas, tem um elenco com muitas opções, agora mais ainda, né? Embora muita gente esteja machucada, o departamento médico está cheio, né? Virou o hospital lá do Ninho do Urubu, mas o Flamengo tem realmente
O elenco, você vê, o Flamengo perdeu um jogador como o Pedro e preferiu não contratar. Vai acreditar no Bruno Henrique, vai acreditar no Gabigol, vai acreditar no Carlinhos, de repente uma formação diferente, com o Alcaraz um pouco mais adiantado, ou então sem um homem fixo ali na frente, com um falso 9, com Luiz Araújo, com Gonçalo Plata, isso contando que o Michael só volta daqui a 2 meses, tem o De La Cruz que está voltando, o Arrascaeta está voltando, o Gerson, quer dizer, realmente são bastante opções, né? Como é que anda a situação do Flamengo em relação à construção do novo estádio? Isso aí é interessante. Estádio, inclusive, já fazendo esse paralelo entre Flamengo e Corinthians, os candidatos da oposição, porque nós temos aqui o Rodrigo Dunchi, que é o candidato do Landim, ele é a situação. E o Landim está à frente do projeto do estádio do Flamengo. Os candidatos da oposição, principalmente o BAP, que é aquele que tem mais chance de ganhar e disputar com a candidatura do Landim, cita sempre o exemplo do Corinthians. Porque a gente sabe, Cereto, que o Corinthians estava numa fase extraordinária. Né? O Corinthians, ele veio neste século. O Corinthians ganhou tudo, né, Cereto? Sim. O Corinthians ganhou tudo neste século que você possa imaginar em termos de futebol. O Corinthians trouxe o Ronaldo, que foi um divisor de águas na sua história. O Corinthians, ele vinha num rumo, aí veio ali a era Tite, que ganhou todos os títulos. O Corinthians vinha num rumo muito bom. Há 10 anos, lá em 2013, 2014, Corinthians e Flamengo tinham situações opostas. O Corinthians estava bem e o Flamengo estava quase falindo. E hoje em dia a gente vê o Flamengo numa situação diferente. Então, o exemplo do Corinthians, do estádio do Corinthians, ele é muito utilizado pelos candidatos da oposição. Né, para o Flamengo não cometer o mesmo erro que o Corinthians cometeu. Então, o negócio do estádio está sendo tratado com muito cuidado, o modelo de negócio, como isso será feito, o que será utilizado, quanto será gasto. O Flamengo precisa, já pagou pelo terreno, né? Agora precisa ter o termo de posse. Ainda não conseguiu. A partir do momento que tiver a posse do terreno, a escritura, ele vai começar um longo processo de descontaminação, porque ali é a área onde ficava o gasômetro, e a previsão, seria orçamentária, é que o Flamengo gaste entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de reais na construção desse estádio. As formas que o Flamengo irá fazer para pagar esse estádio conta muito, pelo menos é o que dizem os dirigentes, com naming rights, com acordos comerciais, com a venda do potencial construtivo da Gávea, onde está a sede do Flamengo, mas são receitas que ainda não estão na mão. E isso gera uma expectativa realmente para saber como o clube vai ficar. Agora, que o Flamengo terá o seu estádio, e a tendência, a ideia é que ele seja inaugurado em novembro de 2029, no dia 15 de novembro, aniversário do clube, o Flamengo terá, Celito. Agora vamos ver os próximos anos como serão. Eu acho que o Tite, eu não considero retranqueiro, não. Mas eu acho que o Tite sempre privilegiou nas suas equipes uma marcação muito intensa, muito forte e um sistema defensivo muito sólido. Sempre foi muito difícil fazer gols nas equipes do Tite. Um time que o Tite dirigiu e que está sempre na minha cabeça é aquele que venceu a Libertadores de 2012. Aquele time ali era enjoadíssimo de jogar contra, de fazer gol naquele time. Tanto que venceu a Libertadores invicto e levou apenas 4 gols, né? Então era um time chato. Então eu não acho que ele seja um retranqueiro, mas ele é um cara que ele prioriza a marcação e uma defesa sólida em detrimento ao ataque. Isso é verdade. Agora, no Flamengo atualmente, ele não está conseguindo fazer nem isso. E esse é um ponto que chama atenção, Cereto. Você se acostumou a ver todos os times do Tite, inclusive até mesmo a seleção brasileira em muitos momentos, era uma equipe forte na defesa, uma equipe difícil de entrar, poucos gols sofridos. E no Flamengo, o Tite abriu ali uma peneira na defesa e tá tudo lá
espaçado, ele não está conseguindo arrumar a casa da cozinha do Mengão. E olha só, nação, uma notícia muito importante, que pode até ter acontecido alguma reviravolta, mas a patrocinadora do Mengão, a Pixbet, ela fez um post algumas horas atrás, dando uma indireta, dizendo o seguinte: qual o melhor prato francês? Será que tem alguma referência com o Martial? Será que tem alguma referência? Da última vez que a Pixbet fez uma mensagem subliminar assim, teve reforço no Mengão, hein? Será que pode acontecer alguma reviravolta no Flamengo? A gente vai ficar de olho e vamos trazendo as melhores informações do Flamengo para você, tá bom? Fica ligado, mas tá aí. Tá aí, essa é uma informação muito importante. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Tamo junto, a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.